Boa tarde, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro de 2013. Nós estamos aqui para falar da Web TV de Esportes do Jornal NH ao vivo na sua internet. Eu sou Chico Lúcio, editor de esportes, e tem aqui ao meu lado o André Reck, né, que é repórter de esportes do Jornal NH. A gente vai falar sobre tudo o que aconteceu nesse final de semana com a dupla Grenal, com o Novo Hamburgo, sobre Fórmula 1, né, que teve mais uma corrida. Então vamos começar, né, para a gente não, sem mais delongas, como se dizia nas antigas, né, começar falando do Grêmio, que jogou mais cedo e que tem o jogo mais importante da semana agora, na quarta-feira. O Tricolor que ficou no empate com o Bahia, chegou ao quarto jogo sem marcar gols. Parece que o Grêmio vive a sua pior fase dos últimos meses aí, no momento mais importante da temporada, que é agora nesse jogo em que precisa vencer o Atlético Paranaense. Justamente na semana decisiva, né, para o futuro aí do Grêmio na Copa do Brasil, né, jogo quarta-feira que vale vaga na decisão. E que o Grêmio tem que fazer gols. E que precisa fazer gols, exatamente, e não marca 4 jogos, né. Barcos perdendo chances de gol, e a torcida já começa a iniciar assim, uma certa bronca para cima do Renato. Ele andou respondendo, né, diz que a torcida não tem do que reclamar, né, mas 4 jogos sem gols, o torcedor tem sim direito de... 4 jogos sem gols e 5 jogos sem vitória, né? Então, me parece assim, a gente estava sempre vem comentando isso assim, ao longo das web TVs aqui, que o Grêmio parece ter meio que cansado do seu esquema e agora não tem tempo de treinar um novo, né? Então vai ter que ser com isso, vai ter que dar um jeito de, na garra, na raça, na superação, vai ter que dar um jeito de fazer esses gols que precisa, porque não basta um gol. Tem que marcar 2 gols para não levar a partida para os pênaltis. É verdade. O Grêmio vai ter que dar um jeito de botar a bola para dentro aí nesse jogo da quarta-feira, o que não conseguiu fazer aí nos últimos jogos, né? Vamos ver o que o Renato vai preparar aí. O que tu falou, né, Chico, aquele esquema ali já não está mais rendendo aquilo que rendeu. Daqui a pouco é a hora aí realmente do Zé Roberto, do Elano, de colocar alguém no meio de campo ali para algum desses 2 jogadores para cadenciar mais o jogo, né? Tentar chegar um pouco com mais frequência, mais facilidade na frente. Vamos ver o que o Renato prepara aí para quarta-feira. A gente vai... Jogo decisivo, né? O Grêmio que empatou com o Bahia ontem lá na Arena, pelo Brasileirão, caiu para o 3º lugar, né? Agora já não está mais na vice-liderança. E pega o Atlético Paranaense, que é o novo vice-líder, precisando da vitória. Perdeu por 1-0 no primeiro jogo. Agora vai ter que fazer 2 gols de diferença. Vitória por 1-0 leva para os pênaltis, né? A gente vai falar ainda muito disso até a quarta-feira. Tem mais 2 programas até lá. Então a gente vai esgotar esse assunto até o dia e depois falaremos do que aconteceu na sequência. Também nesse domingo, o Internacional perdeu mais um jogo, né, André? Perdeu agora para o Atlético Paranaense. Derrota por 1-0 lá na Vila Capanema. E a temporada que parecia ser pronta para o Inter, não tem mais objetivo nenhum, de repente começa a se aproximar de novo da zona de rebaixamento. Começa um objetivo aí. Ao menos surge um objetivo para não ficar totalmente parado, né? Só que é impressionante como o Inter não consegue dar ânimo nenhum. Teve o reinício com o Klemer, né? 2 vitórias, venceu o Fluminense, venceu o Náutico, mas também, Fluminense e Náutico hoje não ganham de ninguém. Na hora que pegou adversários um pouco mais qualificados, o Inter acabou sempre tendo problemas e não conseguindo vencer. É verdade. Perdeu ontem para o Atlético Paranaense, que acabou aí passando aí o Grêmio e o Botafogo assumindo a vice-liderança. O time do Atlético Paranaense, que é um time acertadinho, mas também não é nada demais, né? É que a questão justamente para o jogo de quarta-feira contra o Grêmio é que o Atlético vai jogar com a vantagem, né? Isso sabe fazer muito bem. Quando busca o jogo, não faz nada demais, como não fez contra o Inter. Não foi um grande jogo, não foi nada demais. Mas na hora que teve as chances, fez o gol, né? Isso que é o mais importante. Fez o gol, e impressionante que não deu nada certo pro Inter. Ninguém jogou nada, tirando o Muriel. Aliás, que se não fosse o Muriel, teria sido uns 3-0 teria sido o jogo, né? Pelo menos 2 defesas importantes, difíceis ele fez, né? Mas ninguém jogou nada, nem o D'Alessandro não se encontrou em campo. E realmente o Inter vai ter trabalho aí. Eu acho que rebaixamento, claro, não é... são 6 pontos, né? É um risco que acontece, mas é difícil porque tem muitos times no caminho, né? Ainda o Fluminense vem numa queda brusca, o Vasco ainda está lá, então tem times nesse meio tempo. Então a distância de pontos é pequena, mas tem vários times no caminho, né? Acho que isso ainda salva o Inter um pouco. Mas vai ter que melhorar muito pro ano que vem, e a chegada hoje da delegação em Porto Alegre foi tumultuada, né? Torcedor tocando ovo no ônibus. D'Alessandro discutindo com os caras, garantindo que não vai cair, protesto contra o Luiz, né? Teve bastante coisa. Então tá na hora realmente da direção colorada começar a se movimentar aí pro ano que vem, aí para começar a definir os rumos, senão
né, ano que vem corre o risco de seguir no mesmo caminho. E é preocupante, né, porque a direção do Inter falou na semana passada que só vai pensar em 2014 em dezembro. Então, se o Inter for esperar até dezembro para começar a pensar no ano que vem, é quase certeza de que vai ter tantos problemas quanto teve nos últimos 2 anos, né, que nada deu certo pro Colorado. Se deixar sempre para a última hora, vai acabar se complicando, como se complicou nesse ano, principalmente. Além do empate do Grêmio, da derrota do Internacional, a gente teve também a derrota do Novo Hamburgo para o Inter B, né, André? Para o Inter Sub-23, na finalíssima da Copa Metropolitana do segundo turno. O Inter é campeão do retorno e agora vai ter de novo 2 jogos entre Inter e Novo Hamburgo. Jogos que para o Novo Hamburgo não fazem a menor diferença, e aposto que se fosse pela direção, pela comissão técnica, o Novo Hamburgo optaria por não disputar essas partidas para poder treinar um pouco, trabalhar um pouco, visando a Supercopa, né, que é realmente o objetivo do Noia nesse final agora de temporada. Exatamente. O técnico Itamar Schulli parece que já falou depois do jogo que a intenção, eles devem definir isso hoje, mas a intenção é jogar não com o time principal, digamos assim, né? Esses 2 jogos da decisão da Copa Metropolitana. Tem data nesses jogos? Quarta e domingo. Quarta-feira e domingo. Porque realmente, né, Chico, que nem tu falou, o Novo Hamburgo já está pelo título da Copa Willy Sambito, já está na Supercopa Gaúcha, que é aquela competição lá de 15 a 17, né? Isso, no final de semana. Agora que vale a vaga na Série D, né? Então é isso que importa para o Novo Hamburgo. E o técnico Itamar Schulli, eu acho que faz certo mesmo em segurar um pouco ali os principais jogadores, porque no primeiro jogo contra o Inter aqui no Estádio do Vale já deu para sentir que os jogadores estão sentindo o desgaste dessa gigante sequência de jogos que encararam. E nesse último jogo agora de domingo, parece que a arbitragem também colaborou um pouco ali. Teve 3 gols anulados, né? Parece que... Teve questões de arbitragem, né? Mas a gente vê muito essa questão do ritmo, do cansaço. Sim. Também. É uma maratona muito forte, né? Então acaba isso pesando muito também. O Novo Hamburgo agora tem essa decisão de entrar na quarta e no domingo. No primeiro jogo em Novo Hamburgo e segundo jogo em Alvorada? Ou eu acho que sim, não tenho certeza. Tem que dar uma conferida nisso aí, onde é que é a decisão. Vamos confirmar então, mas jogos em Novo Hamburgo e em Alvorada, né, na decisão da Metropolitana, e daí no final de semana seguinte, nos dias 15 e 17, Novo Hamburgo vai lá, a zona sul do estado, vai lá para Pelotas para jogar a Supercopa contra os campeões dos torneios regionais, né, que ainda não estão definidos, né, ainda tem na Sul Fronteira você vai ter uma decisão no Brapel, como teve agora entre Novo Hamburgo, e também na Serra também tem a decisão ali. A gente teve, além disso, nesse final de semana, nós tivemos também mais uma etapa da Fórmula 1, do Mundial de Fórmula 1, que já está definido, né? Sebastian Vettel já é campeão, mais uma etapa que o Vettel venceu, chegou à 7ª vitória consecutiva e agora se igualou a Alberto Ascari e Michael Schumacher como o maior vencedor em sequência de corridas. Nunca ninguém venceu 8 provas consecutivas e o Vettel tem grande chance de fazer isso no GP dos Estados Unidos, em Austin, daqui a 2 semanas. Uma corrida que não vai ser lembrada por grandes coisas, porque o GP em Abu Dhabi geralmente é bem xarope, a pista é muito ruim, é linda de ver e tudo mais, mas é um circuito que não permite grandes provas, não permite grandes ultrapassagens, então isso acaba tornando a corrida bem mais xarope, bem mais chata. Mas o que teve muita definição, na verdade, foi sobre a temporada do ano que vem, né, André? O Felipe Massa, que ainda busca uma vaga, está muito próximo da Williams. O Pastor Maldonado, que é o atual piloto da Williams, principal venezuelano, ele deve ir para Lotus, mas também talvez não vá. Ele tem um contrato acertado, mas pode mudar ali em questão de negociadores, negociações e tudo mais, para colocar o Nico Hülkenberg na vaga do Kimi Raikkonen. Então é uma ciranda que tá rodando, né? Várias posições vão ser mexidas no ano que vem em comparação a esse ano, mas a gente espera ali que o Felipe Massa consiga, né, ter uma vaga, porque é importante para o Brasil ter um piloto no país. Ainda mais porque a gente tem uma corrida aqui que todo ano vem, né? E ele tá criticando bastante a Ferrari, né? Acho que realmente a partir do momento que ele confirmou que não ficava, né? Meio que se livrou já assim das amarras de ter que seguir o padrão Ferrari. A gente sabe como a Ferrari é a única equipe, digamos assim, que tem torcida na Fórmula 1, né? Então vive um ambiente diferente, é uma coisa diferente tu defender a Ferrari. O Felipe Massa teve tudo isso por vários anos e agora, no ano que vem, procura ali um cockpit. Esperamos que ele consiga continuar para a gente ter um piloto do país na Fórmula 1 no ano que vem. Nós voltamos então nessa terça-feira, né? Por hoje era isso. Às 3 horas da tarde, de novo aqui com a ABTV ao vivo de esportes do Jornal NH. Até lá.